General, o senhor estava na ativa durante o governo Lula. Foi por não querer cumprir uma ordem absurda que o senhor acabou indo para a reserva? Conta para a gente essa história. Pois é, André. A história militar do nosso Brasil tem uma página não muito agradável, né? Desde que começaram a fazer as demarcações de terras indígenas na Amazônia brasileira e houve uma aceitação por parte de alguns brasileiros que participaram de uma convenção internacional para assinarem a Declaração Internacional dos Direitos dos Povos Indígenas, que houve essa aceitação de que a comunidade nativa, né, a comunidade indígena, teria o seu direito de escolher, inclusive, um tipo de governabilidade para eles. Então, isso daí era como se você autorizasse a criação de um Estado dentro do Estado brasileiro. Isso começou, as demarcações começaram muito antes, mas eram controladas, eram demarcações feitas em ilhas. Houve um estudo feito no Superior Tribunal Federal, no STF. Na época, o ministro Nelson Jobim foi o encarregado desse estudo. E nesse estudo ele disse que as terras indígenas deveriam existir e os nativos, os índios, deveriam morar como se fossem fazendeiros, porque eles não tinham a característica de serem andantes ou errantes ou caminhantes. Na verdade, isso daí serviu como sendo a base para a demarcação da terra Yanomami, pelo então presidente Collor. Já foi um risco muito grande, porque foi e ainda é, porque a terra Yanomami foi batizada também como sendo do lado de lá da Venezuela, também a mesma etnia Yanomami, etnia que não existia, os antropólogos desconheciam isso daí até a década de 70, 80. Bem, aí eu assumi o comando da brigada, já estava bem assemelhado e muito bem informado a respeito de toda a problemática de terras indígenas na Amazônia, já tinha servido lá por 2 vezes. Quando assumi o comando da brigada de Roraima, a primeira brigada de infantaria de selva, o comando do Exército sabia muito bem que eu tinha um conhecimento sobre o problema e, mesmo assim, me mandaram para lá e eu deixei muito claro que tinha o conhecimento do problema e passei esse conhecimento para todas as demais pessoas que eu pude, inclusive para a sociedade civil também. Passei para os nossos generais, dentro da reunião dos generais comandantes na Amazônia. O primeiro comandante foi o general Cerqueira e depois o general Heleno. E nessa oportunidade eu deixei claro para eles qual era o risco de se fazer uma demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, conforme o presidente da época, o presidente Lula, tinha demarcado em área contínua e contígua, especificamente, a antiga Guiana Inglesa, hoje República Cooperativista da Guiana. Muito bem, a área foi demarcada, o Supremo Tribunal Federal decidiu, depois de quase 5 anos aí de pendengas, né, de disputas jurídicas, decidiu que deveria valer, sim, a demarcação do presidente da República, que era a demarcação do Lula, e aí o Lula deu a ordem de que nós deveríamos usar o Exército para fazer a retirada dos fazendeiros, das pessoas que não concordavam com a demarcação e que estavam, sim, habitando e produzindo dentro da Raposa Serra do Sol. Eu simplesmente era o comandante da brigada, usei, disse que o Exército não tinha que ser usado como capitão do mato para poder retirar pessoas, que inclusive foram colocadas naquela região do Brasil, foram colocadas para fazer a vivificação da fronteira dentro de uma estratégia do programa Calha Norte. Então, eu disse que não iria cumprir essa ordem, e que se quisessem, me tirassem do comando. E foi assim que o presidente Lula determinou ao comandante do Exército que eu fosse movimentado do comando. Eu fiquei muito tranquilo quanto a isso, porque disse assim, olha, o Exército e o Brasil vão saber que um comandante de área, um comandante de uma região, não era o comandante militar amazônico, mas ele era o comandante da brigada que tinha todo o perímetro de fronteira de Roraima, quase 2.000 quilômetros de perímetro de fronteira com 2 países. Eu não iria me sujeitar a cumprir uma ordem que eu considerei como sendo ordem absurda, e ainda considero como sendo uma das coisas mais afrontosas à soberania do nosso Brasil. Então, não aceitei, disse que ia pedir reserva e assim o fiz.